Vamos falar com Deus. Nosso curso do discipulado de hoje, nesta data 4 de julho, 8h42 da noite. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, bendito seja sempre o teu nome, meu Pai. Tu és digno de toda honra e glória. Por isso nós entramos na tua presença pedindo, tenha compaixão de nós. Venha perdoar a nós as nossas transgressões, as nossas más respostas, as nossas iniquidades. Meu Deus, que tudo venha a ser direcionado pelo teu Santo Espírito. Espírito Santo, direciona esse curso, meu Deus, do discipulado de hoje. Usa como o Senhor quer, capacita e renova todos que estão aqui, Senhor. Fortalece eles espiritualmente. Capacita, meu Deus, da maneira que o Senhor quer. Que não seja, meu Pai, o nosso querer, mas o querer do Senhor venha estar sempre 100%, meu Pai. Para a tua honra, para a tua glória, para a tua exaltação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês que creem, digam amém. Amém. Digam graças a Deus. Podem sentarem. Aproveitando, abre a passagem aí na Bíblia de Marcos 10. Marcos 10, versículo 43. E deixa aberto, por favor, por gentileza. Hoje vamos estar falando de 3 tópicos do nosso curso. O primeiro dele vai ser o que é ser servo. O primeiro tópico hoje vai estar falando o que é ser servo. Na passagem de Marcos 10, 43, versículo 40, até o 45. Vamos ler do 43 até o 45, amém? Amém. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Amém. Não é assim nos dias de hoje? Sim. Nós temos que sermos servos. Jesus deixou um exemplo muito claro para todos nós. Ele não era chefe. Ele era líder. E muitas das vezes nós, no dia a dia, nós não podemos perder essa visão. Independente do tempo de igreja, tendo ou não tendo. Fica bem claro aqui sobre isso, sobre este assunto de servo. Jesus, ele foi tão servo, tão humilde, que a todo momento era para subir, para ir para o monte, ele ia. Ele sempre estava o quê? Sendo um exemplo. Para que as pessoas que estavam em volta dele, estavam aprendendo, via a forma que tinha que passar o ID, a palavra para o povo. Por isso que ele mesmo separou, igual nós aqui fomos separados. Jesus separou 12, né? Para pregar as boas novas. E aqui está sendo vocês. Então vamos lá. Aqui sobre a palavra servo fica bem claro, que a gente acabamos de ler. O servo não é orgulhoso, mas sim humilde.
porque a humildade procede honra. Amém? Amém. O servo não deixa se exaltar, ele não exalta ele não é orgulhoso, ele não busca glória para ele. Toda glória é para quem? Para Cristo Jesus. Essa passagem deixa claro também que nosso interesse, o nosso interesse de um servo de Deus, uma serva de Deus, é deixar um legado. Um legado de servo, um legado de homem de Deus, um legado de mulher de Deus, como Jesus deixou. Deixou ou não deixou? Deixou. Até os dias de hoje. Então, como nós estamos falando de servo, eu vou ler um pouquinho aqui, um pouquinho que eu separei. O servo, ele não vê só assuntos pessoais, mas ele vê o interesse tanto da alma dele, da vida dele, como da vida das outras pessoas. Em termos, não ficar reparando a vida das pessoas, mas como ajudá-lo espiritualmente. O que fazer para ajudar aquela pessoa? Poxa, meu Deus, me dá uma direção para ajudar fulano, ajudar ciclano, no termo espiritual, amém? Amém. Então, esse interesse tem que ter para todos que é servo de Deus, para pregar, para ajudar, para levar a salvação para aquela pessoa e ter uma fé pura, uma fé sem malícia, uma fé genuína, que hoje está difícil, ainda mais para manter nos dias de hoje essa fé. Amém? Amém. Não importa o lugar que você está congregando ou não. Tudo aqui é espiritual. Então nós temos que saber se nós temos sido servos ou se nós não estamos sendo servos. Ou nós não estamos conseguindo pegar a visão, pegar o espírito. Então, o servo, ele se importa em servir, ele se preocupa o que fazer para ajudar. Como é que eu vou ajudar a obra de Deus? Poxa, a obra de Deus está precisando de quê? Claro que você tem o seu trabalho, tem sua família, mas você não pode esquecer dos interesses de Cristo, dos interesses do céu. Os interesses de Deus sempre é espiritual. Então as pessoas, elas querem às vezes fazer a obra sem Cristo. É o que está muito acontecendo isso. Ela quer fazer, mas ela não quer ser. Ela quer fazer a obra, mas não quer ser serva. Não quer ser humilde. Ela não quer ser, muitas das vezes, ser batizada no Espírito Santo. Ela quer fazer a obra da maneira que ela acha que é o correto. Porque muitas pessoas estão passando por uma batalha que elas às vezes nem sabem como sair, porque ela começou a fazer da maneira dela e não deixou Deus trabalhar e não deixou ser serva e servo. Então atropelou tudo. Colocou os burros de quê? E começou o quê? A falhar com ela mesma ou com ele mesmo. Aí, muitas das vezes, as pessoas ficam botando culpa na obra de Deus. Mas porque ela não aprendeu primeiro que cada degrau é o seu devido lugar, seu devido espaço. E ela não quis ser serva, ela quis já trabalhar e fazer da maneira que ela acha que entende. A obra de Deus não é entender, tem que ser de Cristo, tem que ser batizado no Espírito Santo. Então, não abre mão dessa vigília para vocês serem. Amém? Amém. Então, como essa passagem foi bem claro, Deus tinha esse entendimento que o maior prazer de um servo é ser salvo e salvar. Ele não fica naquela, não, eu quero só fazer, eu quero participar. Não, eu quero ser salvo, quero levar a palavra da vida, a palavra da salvação para o meu próximo. Não posso me perder na obra de Deus.
Muitas pessoas estão se perdendo na obra de Deus porque ela acha que é normal. Pessoal, até dar um profetinho para uma pessoa é espiritual. Até você convidar alguém para vir à igreja, fazer uma visita. Desde que você chamou, ali já começa. Às vezes a pessoa fica, do nada, ficou irada contigo. Só porque você convidou, você só chamou ela para a igreja. Mas como é uma batalha espiritual, se você não entender, você vai ficar... Poxa, o que eu fiz? A pessoa nem fala mais comigo. Eu só simplesmente convidei ela para assistir um culto. Mas se você é servo, se você está no Espírito, se você entende, você continua orando por ele, continua orando por ela e não desista. Porque quem faz a obra é Deus. Amém? Amém. Então, pegou a visão sobre servo aqui, né? Sim. Vamos agora ler lá em João 12, 26. Vamos continuar no mesmo assunto. João, Evangelho de João 12. Já achei. Amém. 12, 26. Quem achou, diga amém. 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 Isso aqui é muito forte, tá? Posso ler? Pode. Pode. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem vai te honrar é Cristo, mas você tem que seguir Ele com Ele. Sem Ele dá ruim. Respeitando, obedecendo, como o pastor falou aqui há pouco tempo. E é verdade. Se nós não obedecermos no mínima coisa, às vezes uma mal resposta você pode perder com Deus. E desde já peço perdão a Ele, que me perdoa, meu esposo, que é o pastor daqui. Fui um pouco áspera, não tenho vergonha de falar nisso. Isso não me humilha em nada, não me diminui também em nada. Amém? Amém. Então o que acontece? Se o Senhor é o teu Senhor, aonde está a honra dele? Mas como é que eu vou saber onde está a honra do Senhor? É na sua fidelidade. Fidelidade no dízimo, na oferta. Quando você pensa em alguém na reunião, que Deus fez você lembrar de alguém, aquele alguém é para você orar por ele, por ela. Quando você acorda na madrugada, meu Deus, estou com uma pessoa na minha cabeça. É para você orar por ele, orar por ela. Isso aí honra Cristo. Aí às vezes você acha que é bobeira e não passa a ouvir a voz de Deus. Aí depois fala assim, caramba, tô tão cansado, tão cansada. Passei o dia todinho numa maior batalha. Mas em termos não fisicamente, na mente. E eu não sei por que eu tô assim, agoniado. Mas é porque você não está obedecendo a voz do Espírito Santo. Ele fala contigo, acorda. Vem para a igreja. Tem compromisso, é o horário. Ó, você falou que fez um voto. Cadê a honra dele? Você fez, foi voto, foi com o menino? Foi com quem? Com Deus. Então ele está cobrando a honra dele. Nada mais, nada menos do que o quê? O justo. Vamos ler o 27? Agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Aí o 28, Pai, glorifica no teu Nome. É no nome do pastor? Não. Vocês estão aqui no nome da missionária Rose? Não. É no nome de quem? Senhor Jesus. Então tudo que fala o nome dele tem que ter milagre. Se você expulsa um demônio ali,
no nome de Jesus ele tem que sair. Se você está passando uma luta no casamento, você falar o nome do Senhor Jesus, tem que acabar. Se você está mais para lá do que para cá no teu ministério, você tem que falar em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu quero me desenvolver, o meu ministério não pode ficar desse jeito. O que Jesus faz? Ele honra. Ele honra. Porque é o nome dele que está sendo glorificado. E se o nome dele for envergonhado, o nome dele fica aí sendo esplanado. Poxa, não acontece nada na vida dessa pessoa aí, ó. Porque você é a referência de Cristo aqui. Você está representando Jesus. Amém. Então nós temos que ver a nossa conduta. Quem nós é. Você vai entender mais lá embaixo do estudo. Quem tem sido você? Você vai entender e vai saber se você está sendo servo ou você não está sendo. Amém? Amém. Vamos para outra passagem? Vamos para outro tópico. Vamos falar agora do segundo. Pode deixar aberto aí em Salmo 105, tá? Vamos estar falando do segundo tópico, que é quem foi servo de Deus. Vou dar alguns nomes aqui, quem serviu com os olhos cheios do sangue, do fogo, mas não retrocedeu, foi em frente. Não viu o tempo, não viu o inimigo, não olhou o adversário, não viu tribulação. Ele foi servo. Então assim nós temos que ser, amém? Amém. Aqui nós vamos falar em Salmo 105, 42. Posso ler? Pode. Porque se lembrou da sua santa palavra. A palavra de quem? Do Senhor Jesus. E de Abraão, o seu? Servo. Quem é Abraão hoje? Foi pai do Quem está representando o Abraão aqui hoje? É quem? Nós. Então, da mesma proporção que o Senhor, ele lembrou de Abraão, a palavra dele é verdadeira. Abraão também foi exemplo de um servo e nós também temos que ser um servo, uma serva do Senhor. Amém? Amém. Então, um dos exemplos aqui, quem foi? Abraão. Abraão. Agora vamos lá. Ezequiel 28 e 25. Depois vou ter uma pergunta para fazer para cada um de vocês. Ezequiel 28, versículo 25. Quem achou? Amém. Assim diz o Senhor Deus. Quem diz? O Senhor Deus. Amém. Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre as quais estão espalhados, e eu me santificar entre ele perante os olhos dos gentios, então habitarão na casa da terra, que dei o meu servo Jacó. Para você ver. Mais um. Jacó foi servo. Jacó ele teve 5 áreas resolvidas. Mas ele passou por várias adversidades, passou vários desertos.
ralou. Até para conquistar uma mulher, ele teve que, 14 anos. Mas se ele não fosse servo, o que ele faria? Do jeito dele. Um homem esforçado, trabalhador, que independente, que eu vejo e ouço muitas pessoas criticando sobre Jacó, eu não entendo isso, mas Jacó foi um homem que mudou até o nome. E Deus quer mudar o nosso nome. Amém. Quando o teu nome muda, é quando você dá um bom testemunho. Quando você resolveu as suas diversidades, os seus desertos, os seus problemas, as suas debilidades, as suas aflições, o que você sofria no passado, tem o antes e o depois. Assim foi a história de Jacó. Ele tinha uma vida e depois veio a bênção de Deus. Deus quer nas 5 áreas da nossa vida resolvida. Quem crê, diga amém. Amém. Jacó foi outro exemplo de quê? De De servo. servo. Amém? Amém. Então nós não tem essa conversa fiada. É difícil ser servo. É difícil, é muito difícil. Na palavra de Deus, já falei exemplo de 2, né? Mas tem mais. Vamos lá? Lá em Números 12, versículo 7. Números 12, 7 e 8, tá? Amém. Tem mais pessoas, não tem? Tem. Amém. 12, 7. Números 12. Vamos ler o 7 e o 8, amém? Amém. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, mas ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivesse temor de falar contra o meu servo e contra Moisés. 10. Contra Moisés. É esse servo que Deus quer que nós vencer. Amém. Deus quer falar contigo da maneira que falava com Moisés. Face a face. Até quando será menino, menina? Deus quer que vocês tenham desenvolvimento na intimidade com o Espírito Santo, porque quem dá é Ele. Se você busca mais, você recebe mais. Se você dá mais, você vai receber mais. Mas se você só quer fazer da tua maneira, quer reclamar que nem Miriam, quer reclamar que nem os irmãos de Moisés, aí fica leproso. Miriam, se eu não me engano, não foi chamada de serva aqui, não. E nem Não era foi, por só quê? Moisés. Só Moisés. Por que Moisés foi chamado de servo? Porque cada voz do Senhor, quando pedia para ele subir ao monte, ele subia. Ele não falava, não. Por que não fala aqui? Por que não diz? Não questionava. Poderia estar frio, poderia estar calor, poderia estar... Você sabe que no monte, quando tá frio, né? Você já subiu uma vez lá, tudo cheio de sereno, não dava pra ver, né? Tinha que olhar bem pra olhar pro rosto de um de vocês. Moisés, ele não botava desculpa. Chega de dar desculpa na obra de Deus. Chega. Vocês que ficam botando tudo na frente da obra de Deus, porque tudo tem o quê? O seu tempo. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para ajudar, estar ali na tua família, e tem que também ter um tempo de fazer a obra de Deus. Não tem essa
conversa fiada, não. Não, mas não tem mais. Tá aqui, ó. Moisés foi um servo. Deus falava com ele face a face. Se ele não está falando contigo, você não está conseguindo ouvir a voz de comando. Responde para você se você está sendo servo ou não. Responde para você mesmo. Será que eu tenho realmente sido servo ou servo de Deus? Amém? Amém. Vamos ler lá em Êxodo, para você ver quantos exemplos. Moisés foi servo. Agora vamos lá em Êxodo 14:31. Estão anotando? Porque vai precisar dessas passagens. Depois vocês vão fazer um resumo de um áudio falando o que é servo. O que você entendeu? O que é ser uma serva de Deus? Você que é mulher. Você que é homem de Deus. O que é servo? Você entendeu pra você. Não é aqui. Não, pra você. Eu entendi que é isso. Amém? Amém. Quem achou a passagem, diga amém. 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 Leiam. Pastor, leia. Voz bem ativa. Por favor. Israel viu grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Quando Deus vê você, senhora, senhor, como servo, Ele te dá poder. Ele te dá autoridade. Ele te dá coragem para enfrentar o inferno. Quando você é servo, não tem meia conversa, não tem meia boca. Ele te dá poder e autoridade contra as forças do inferno. Amém. Por isso nós temos que ser servos. Serva do Senhor, que glorifique Ele. Amém. Esse era Moisés. Agora vamos lá em Josué 24:29. É para depois falar, não, mas aí é muito complicado. Como é que eu vou ser servo aqui se eu não sei o que é? Tá deixando bem claro quem foi aqui. E importante de ler esses versículos que vai ficar tudo registrado dentro deles para o Espírito Santo lembrar cada um de nós no futuro. Exatamente. Josué 24:29. Quem achar primeiro aí, já fala amém e leia. Amém, Inácio? Amém. Vamos ler. É Josué 24:29. Isso. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Deu? 29? Pra você ver. Moisés era servo e formou outro servo. Josué foi um servo também. Ele ficava ali intercedendo, ele estava ali, ó, esperando a voz de comando. O que o Moisés ia fazer, o que o Moisés ia falar. E ele deixou um exemplo aqui. Josué, ele foi um servo e faleceu em idade. Quando você é servo, você forma discípulo outro servo. Mas quando você não é servo, quem você é, você também transmite e passa a pessoa a ser igual a você. Por isso nós não podemos errar, nós temos que aprender o certo para ensinar certo. Porque quem aprende errado vai ensinar os outros a errar também. E vai levar a obra de Deus como de qualquer maneira. E a obra de Deus não pode ser bagunça, não. É muito sério.
Altíssimo. Vamos lá? Agora vamos ler em 2 Samuel 3. É só aqui, só quero estar falando para vocês quem foi servo. Josué também foi servo de Deus. E servo de Moisés, tá? Ele não foi só servo de Deus, não. Ele foi servo de Moisés. Samuel. Será que vocês têm sido servo? Realmente? É quando você respeita um líder. Quem é o teu pastor? Quem é o teu líder? Aonde você bota as suas finanças? A igreja que você realmente acredita, crê. O altar que você acredita, é o altar que está cuidando de você. Então você serve a esse pastor também. Porque Josué serviu Moisés. Amém? Amém. Samuel o quê? Segundo Samuel. Segundo Samuel o quê? Ela vai falar ainda. 2 Samuel 3,18. Quem achar, leia. Segunda 2 Samuel Samuel 3:18. 3,18. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Amém? Amém. Davi foi um servo. Aleluia. Venceu várias batalhas. Exército de inimigo vinha contra ele. Mas ele ia com o Senhor dos Exércitos. Ele não dava desculpa para fugir de uma batalha. Ele estava na frente da batalha. Aleluia. Davi deixou um exemplo de servo de guerra. Ele foi um general. Começou desde criança. O leão, depois veio o urso também, não foi? Depois veio o Golias. Deus está preparando você. Às vezes você olha um probleminha, é esse probleminha aí que você tem que enfrentar. Como Davi, como era menino, enfrentou. Davi enfrentou muitas dificuldades, muitas adversidades, muitos inimigos, vários adversários. Ele começou desde criança. E você sabe que vocês são crianças aqui? Conhecendo as coisas de Deus, o mundo espiritual. São crianças na fé. Não no espírito, não na fé. Nós estamos desenvolvendo para poder o quê? Desenvolver a nossa salvação e ser salvo para chegar lá, não ser envergonhado. Cadê tuas coroas? Cadê as pedrinhas? Cadê tua mão? Cadê? Cadê as almas? Ah, não ganhei nenhuma alma. Pelo menos salvei a minha, né? Jesus não quer só que você seja salvo. Jesus quer que você já arrasta também. Faz um resgate total e completo para o reino dele. Deus deu esse poder pra gente. Vamos começar a trabalhar, fazer visita. Nós não podemos parar, não. Pessoas vão começar a procurar vocês. Tem visita? Você tem alguma... Ah, não tá todo mundo afastado. Ninguém tá buscando mais. É lá mesmo. O seu Júlio, pode passar para ele o endereço. Porque ele é servo. Nós é servo. Vamos tudo em uma só fé. Fazer um resgate. Amém? Amém. Para terminar, Salmo 132, versículo 10. Para terminar o que eu estou dizendo, quem deixou exemplo, separei alguns. Salmo 132. Para depois não falar assim, mas quem foi na Bíblia que foi servo? Porque acho difícil. Aí Deus está botando aqui vários nomes que fez a diferença. Então nós vamos fazer também, amém? Amém.
Salmo 132, versículo 18. Amém. 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 Vou dar uma pausa aqui. Então, como nós estávamos falando de servo, vamos dar continuidade aqui. Versículo 10, leia, fazendo um favor, um de vocês. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Meu Deus. Amém? Amém. E quando você não ouve a voz do seu pastor, você está virando o rosto para o Senhor. Quando você não ouve uma direção, igual agora foi dada uma direção, não foi? Foi. Faça diferente para ver. Não falte, porque isso aqui é crucial para sua salvação. Como é que você quer crescer desse jeito, cheio de falta? Eu duvido se fosse um curso, pagando um curso caríssimo, se ficasse faltando. E ali a fiel, ia dar até um jeito da passagem. E andando. E a pé. Se não tivesse passagem, ia andando. E é porque para as coisas de Deus é relaxadamente. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Verdade. Vamos lá? Agora vamos para o terceiro tópico. Aqui, gente, a pergunta é, você é servo ou você é fariseu? Certo. Então vamos lá saber o que é um fariseu? Sim. Vamos lá? Mais tempo aí. Tempo. Marcos 8, versículo 15. Vamos lá saber? Você que está me ouvindo, você vai saber se você é servo ou se você é fariseu. Esse fariseu que fica Porque ali se você é fariseu, nos vídeos aí, há tempo de se arrepender e voltar à prática do primeiro amor, à volta das primeiras obras, porque há tempo de mudar e tirar esse espírito de dentro de você, hein? Marcos. 8:15. Hoje tá muito gostoso, né, gente? Então vai ficar melhor ainda. Falando de fariseu, Quem já achou, diga amém. 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 8:15, né? Seu Júlio, leia, fazendo um favor, por 8:15. gentileza. Evangelista, leia pra mim. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. É isso mesmo? 15. Isso aí. Quantas pessoas têm vivido esse fermento? Principalmente os fariseus. Esse fermento, sabe o que é? Religiosidade, religioso. Eles falam da palavra, todo mundo, ali é um crente, mas eles seguem uma religião. Nós não chamamos vocês para seguir uma religião aqui, mas sim ser de Jesus Cristo, o que morreu e ressuscitou. O engraçado é que o fariseu, ele conhece a Bíblia. Conhece? O miserável conhece a Bíblia. Capa a capa. Capa a capa, já leu até mais do que eu. Ele conhece a Bíblia E mas usa contra mas não vive o cristão. um pontinho dela. Isso é triste, mas é verdade. Vamos lá? Amém. O fariseu é um religioso. Esse tal que colocou Jesus na cruz. Fariseu, ele conhece a Bíblia. Ele prega também. Se veste como tal. Só no teu espírito. Vamos lá? Mas para salvar uma pessoa, ajudar a outra é muito difícil. Tudo para ele tem desculpa. Verdade.
O fariseu, ele bota desculpa, ele critica quem faz. Ele não apenas só critica, ele condena. O fariseu, ele condena. Ainda tem coragem ou mandar recado ou escrever debaixo da tua postagem. Esse é um fariseu que, em vez de estar salvando a alma, ganhando a alma, nem a dele ele está preocupado. E interessante que ele faz outras pessoas também se tornar fariseu. Por quê? Ele também é um ganhador de alma, do jeito dele. Por isso que eu falo, se você for servo, você vai formar servo. Se você é fariseu, você vai formar fariseus. E está dentro da igreja. Dentro da obra. Dentro da obra. Com título. E muitas das vezes com patente. Querendo que você, que está levando uma vida com Deus, tentar te convencer que você está errado ou errada. De ser fiel nos seus dízimos, nos seus compromissos. Porque ele não é. Se ele não é, ele vai pregar contra. Se ele não tem uma família bendita do Senhor, ele vai falar mal. Ele não vai ter nem coragem de falar de família. Porque é um fariseu. Então diz assim. O fariseu, tome cuidado. Muito cuidado. Uma raça perigosa. É muito perigoso, porque essa gaja conhece. Ele fala versículos e tudo, tá? E fala bonito. E fala muito bonito. Muita filosofia. Então, o Senhor Jesus pede pra gente vigiar, amém? Amém. Cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado. Nenhuma linguagem atual significa cuidado com os irmãos. Ele é irmão, não é irmão. Ele é irmão, é mal. Há um mal dentro dele. Tudo pra ele é com malícia. Tudo ele fala, mas por trás daquelas palavrinhas, e fala bem mansinho, tá? Fala lentamente. Aí se você não vigia, você tá concordando daqui a pouco com ele. E termina te parando. Quantos fariseus já tirou muitos da presença de Deus? Ele sempre surge uma conversinha, presta atenção. Ele puxa uma conversinha com você, ou pessoalmente, ou nas redes sociais, ou tá fazendo também, às vezes tá fazendo também live, tá fazendo, tá aí, ó. Tá falando. Quem seguir ele vai ser igual a ele, igual a ela. Aí diz assim, ó. Pega você com a conversinha aparentemente cristã para te tirar você do foco, para pegar você desprevenidos. Os sinceros, servo de Deus. Mas em seguida, também, ele vem com a palavra venenosa para envenenar a tua fé, para minar o caminho que você está andando. E ele consegue muitas das vezes levar alguém na conversa. Sagaz. Ele é sagaz. Aí a pessoa fala, poxa, fariseu tá parecendo mais com o diabo. Aí você que responde aí. Eu tô pregando sobre servos e sobre fariseus. Na verdade, o fariseu é um servo do diabo. Júlia, ele vai achar o nosso endereço. Cuidado com eles, porque se você dá ouvido, você passa a ter maus olhos, você passa a ter malícia, você passa a ter maus olhos até com a obra de Deus, você passa a não obedecer a direção, você passa a não ouvir nem a voz do seu pastor mais. Você faz e vive a tua maneira. Com alguns minutos com esses fariseus. Por pouco tempo. Porque ele semeia engano. Ele semeia discórdia. Ele semeia tudo ao
qual verso que agrade ele. Porque todo fariseu é orgulhoso. Todos eles. Todos fariseus é orgulhosos. Por quê? Porque ele começou no espírito, depois passou a andar na carne. Ele teve conhecimento, ele vai à igreja, mas não vigia a conduta dele. Mas há tempo, se você é um fariseu, dá tempo. Dá tempo de se arrepender. Muita humilhação. Se humilha. Use até, se for possível, jejue. Busque mais com sinceridade. Lá em Apocalipse fala sobre isso. Vamos lá? Apocalipse 3, versículo 15 e 16. O que Jesus está falando do fariseu? A gente vai entender nessa palavra aqui. Apocalipse 3, 15, 16. 3. Olha o que ele diz. O fariseu. Que ele faz obra, tá? Ele esprega. Vigia. Conheço as tuas obras, que nem é fria, nem é quente. Quem dera fosse fria ou quente. 16. Assim porque és morno, e não é frio, e nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quem fala isso aqui, ó, sabe quem é? É o Todo-Poderoso. Fariseu, ele não consegue ser servo. Então ele é morno. Pensa numa água morna aí. Pensa? Pensou? Sim. E muitas pessoas, ela fica acomodada. Fica no morno, achando, pô, mas tá gostosinho. A água não tá fria, não, mas tá gostosinho, tá morninha. Mas de repente nisso aí, se for um mundo espiritual, dá ruim. Jesus diz pra você que tá a ponto de vomitar. Então temos que vigiar o que nós temos colocado no altar, o que nós temos se entregado para Deus. Então, se você é um fariseu, está a tempo de você meditar nessa palavra. Porque todo fariseu é morno. Todo fariseu, ele é morno. Ele não consegue ser quente. Ele não consegue ser frio. Ele fica sempre no meio. Ele sempre é aquele quase. Quase fui abençoado. Quase fui batizado com o Espírito Quase eu fui batizado no Espírito Santo. Eu quase me casei. Quase fui um servo. Quase fui um servo do Senhor. E a desculpa, quase fui no monte, mas não dá pra mim não. Eu quase fui na vigília. Mas estava muito frio, estava chovendo demais. Fariseu. Fariseu. O fariseu, ele fica em cima do muro. Ele não consegue se entregar, se decidir. Ele é morno, né? Ele é morno. Fica entre o frio e o quente, mas não vai pra lá nem pra cá. Hein, Júlio? E fica em cima do muro caguetando. Fica aguentando, Olha lá, ó. filho da mãe. Estão fazendo reunião ali no lar. Estão fazendo. O lar não é feito. O lar não é pra fazer reunião. Isso aí. O lar é pra viver. Escaldado. Porque não lê, o fariseu, ele lê a Bíblia, mas ele lê do jeito dele. Faz a vontade Por de Deus. quê? Porque ele não quer sacrificar nem pela própria salvação dele. Jesus chamou eles de raça de víboras. Foi mesmo. Aí quando a gente chama eles de desgraçado, é por causa disso. Jesus chamou eles de raça de víboras.
Por quê? Mas desgraçado pode, porque desgraçado é sem a graça. É sem a graça. Eles não lutam pela própria salvação deles, mas estão sempre prontos para tentar neutralizar aquele que vive pela fé. Ele sempre vai querer procurar um detalhe para te desanimar ou para criticar aonde você congrega. Não luta nem a luta dele, não luta nem a luta dela, não vence e ainda vai querer impedir você de crescer. Você de lutar, você de desenvolver. É um fariseu. Porque quer pregar, mas não vence nem as lutas dele. Nem a dele ele consegue resolver. Olha para o casamento, misericórdia. Olha para os filhos, Jesus Cristo. Mas quer pregar, quer fazer a obra. Jesus não quer que você... Jesus não chamou vocês apenas para fazer a obra dele. Jesus quer salvar. E quer que a gente venha também levar a palavra de salvação. Amém? Amém. Então diz assim... Tu tá pronto? Tu tá pronto para ouvir o que Deus quer de você? Então essa noite, antes de você dormir, você pede Deus para falar com você. Você não pode ser indefinido em nada, nem na fé, nem na igreja que você congrega. Você tem que ser decidido. Porque tudo que é meia boca, em cima do muro, é fariseu. Temos que ser servo, fazer a diferença. Então diz assim, ó. Logo você já está anotando aí na sua mente, pensando, quem sou eu? Sou servo ou sou fariseu? Porque se você é servo, você tem que fazer a diferença. A diferença começa dentro da sua casa, com a sua família. A diferença dentro da igreja, a diferença no trabalho, a diferença onde você for, você chegar e fazer a diferença. De todos falar, eu quero conversar com aquela mulher ali, porque ela é mulher de Deus, ela vai me dar uma palavra, porque eu não estou aguentando mais. E sabe que você é serva de Deus, você vai falar as coisas de Deus. Mas se você ficar conversando com o fariseu, você fica pior do que ele. Porque ele só quer minar a sua fé. Ele só quer fazer você pensar que o jeito dele, ele se defende do jeito dele porque ele não quer que você vê a situação que ele está vivendo. Então ele começa a te criticar. Começa a jogar pedra, começa a falar mal de você, para as pessoas ficarem olhando para você e esquecer dele e dela. Tirar o olhar dele, como ele está com Cristo. Porque quem está bem não fica criticando o seu irmão. Quem está bem, ora. Mesmo quem vê aquela pessoa que está, poxa, está muito ruim, está desanimado, está praticamente já afastado. Eu vou ter que orar por ele, vou ter que orar por ela, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas eu vou ficar igual o fariseu, falando para um, para outro, procurando quem caiu dentro da igreja. Quem caiu, quem não caiu. E daí? Quem foi, quem não foi? Quem está vivo, quem está morto? Deixa de ser fariseu. Só fala de quem caiu. Fala de quem tá fazendo a diferença. Se você não está, passa a fazer. Jesus quer que nós venhamos fazer a diferença. Mas não pisando em ninguém, não sendo orgulhoso. Mas sendo servo, sendo serva. Tem pessoas que ela diz que é cristã, diz que é judeu, mas não é. São sinagoga de Satanás, a Bíblia diz. Diz assim, ó. O fariseu, ao contrário, ele promove dúvida. Se você está na fé, você vai falar com ele alguma coisa que você quer fazer, pode ter certeza que ele vai botar dúvida dentro de você. Olhe lá, hein? Direitinho, pensa direitinho. Não é assim, seu Júlio? Não é bem assim. Não é bem assim, não.
Ó, vai devagar. Ele cria conflito. Ele cria conflito nele e em você. Que ele quer fazer você ter dúvida igual a ele. Porque ele não tem certeza nem da salvação dele. Pronto. Essa é a realidade. Falei. Falei. Ele vive de aparência. Diz assim, ó. Ele vive mostrando algo, mas lá no interior, quem conhece? Deus conhece. Qualquer momento desse aí, ó, a flecha pega. A capa cai. A capa cai e já era. Não adianta ficar se escondendo. Aí diz assim, ó. Essa mensagem é pra gente ficar bem vigilante falando sobre os fariseus. Porque eles são mensageiros do inferno. Eles, em vez de estar aí falando de Cristo, né, Paulo? Amém. De estar falando de Cristo, ele está criticando o irmão que está fazendo. O irmão que está evangelizando, o irmão que está fazendo vídeo, o irmão que está fazendo... Por que não vai falar do diabo? Seu desgraçado, solta a minha vida, meu casamento, a minha saúde, solta minhas pernas. E geralmente o fariseu, missionário, ele gosta de orar bonito, já percebeu? Fala bonito. Fala bonito, na oração bonita. Lindo. Mas tudo hipocrisia. Faz até o povo chorar. Chora. Aqui não quero ser chorando. Quero você cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Não quero homem e mulher de Deus fraco aqui, não. Nem o diabo quer ninguém fraco. Como você tem um chamado, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai ficar sendo fraco, fraca. Oscilando, pensando, eu vou, não vou, quero, não quero. Que papo é esse? Deus não chamou vocês para ser tímido, Deus não chamou vocês para ser covarde. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Acabou esse negócio de vergonha aqui, hein? Vai falar no meio, na frente de todo mundo. Deus não chamou, eu vou falar. Vou ler. Porque Deus vai me encher desse poder, dessa autoridade. Amém. Eu não tô falando de mim, tô falando de Cristo. E Ele te enche mesmo de autoridade, tá? Tá pensando que isso aqui é qualquer coisa? Isso aqui é o Espírito Santo que tá falando com a gente. Amém. Tá chamando a minha atenção também. Que Ele é o poderoso, Deus é Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tira toda a confusão da nossa cabeça. Ele te dá certeza. Ele fala, meu filho, tu tá no lugar certo, tu tá no momento certo, olha pra frente, deixa o passado, isso, vai pra frente, se anima, eu quero te abençoar, o olho quer cair, mas você tá, dividido, não se divida, se entregue. Jesus quer nós por completo. Quando nós se entrega por completo, você sabe quando você dá o seu melhor. Seja para uma pessoa, seja para o seu esposo, seja para a obra de Deus, você sabe quando você deu o seu melhor. Mas também você sabe quando você dá o pior. Quando você dá o resto do resto. Caramba. Quantas vezes eu evangelizava? Evangelizo também ainda. Mas eu, antes, meu Deus do céu. Nessa, Júlio? Nós saíamos do culto, já estava pensando já. Recebia logo 10 jornais para entrar. Nós já saíamos da igreja para evangelizar, voltava evangelizando, saía da igreja 2 horas para evangelizar de novo, depois fazer visita e depois voltar. Daqui a pouco tinha reunião ministerial, trabalhar na reunião e botar uniforme. Ô, glória! E você percebia aquele cansaço gostoso. Caramba! Arrebentou. Ganhei 5 almas. Eu fui lá na casa de um, fui na casa de outro, sobe morro, desce morro. Não é não, seu Júlio? Às vezes nós chegávamos no lugar e as pessoas já, mal atendia, já manifestava. Porque você estava entregue, você estava, sabe, se lançando mesmo, dando o seu melhor para Cristo. E o diabo sabe quando você se dá por completo. Eu
Eu tô dando o meu tudo aqui. Eu tô dando o meu melhor. Jesus sabe disso. Amém. E você não olha esforço, você não olha cansaço. Ou você acha que eu não cansava? Hã? Você sabia que ainda recebendo do que eu fiz lá atrás? Amém. Eu comentei isso hoje. A nossa conversa minha e do pastor foi sobre isso. Eu ainda estou colhendo as sementinhas. Quando você se dedica, você ganha com Cristo. Deixa de preguiça. Você não pode ser servo de Deus preguiçoso, não. Mole, não. Qualquer coisa. Ah, mas tá frio mesmo. Não vou pro cotões, não. Vou ficar aqui no edredom. Vai lá, mulher. Que isso? Vem buscar o Senhor. O que é isso? E se Jesus viesse? Tu ia ficar? Ia ficar bonito. Com edredom e tudo. Com edredom e tudo. Receba. Com edredom e tudo. É desse jeito. Aí vem. Aí aquele que tava se animando pra vir. Vou ficar também. Tá tão frio, vou ficar junto. Tá, vou fazer. Não, vou fazer companhia. Ele não é fariseu, não. Ele só não quis vir, né? Se não vigiar, vai virar. Se não vigiar, vira assim. E acontece. E o fariseu não foi formado fariseu assim, de uma hora para outra. Ele começou muito bem. Não, ele Começa era relaxa. servo bom. Servo bom. Começa a ficar relaxado. Ele seguiu o outro fariseu. Ele começa a seguir outro fariseu. Às vezes é uma conversinha aqui no trabalho, às vezes é um vídeo de um Às vezes uma fariseu. conversinha dentro da igreja Uma sobre a obra. Sobre a Pô, o obra. pastor pede oferta dessa. O que Pô, é tá Pô, isso? eu nem peço. Pô, o pastor tá pedindo oferta ali, pô. Aí fala assim, cara, Tudo é o pastor. aí daqui a pouco, até a sua fidelidade, tanto a sua quanto a da esposa, você passa a ficar com maus olhos que nem um fariseu. Poxa, por que primeiro pra fulano, ciclano, nem primeiro pra mim? Isso aí foi um profeta falou com a mulher do Elias. bolo, Elias falou do bolo, Primeiro pra mim. mas isso foi para exercitar a fé daquela família. Não, isso foi Para pra fazer um obra de milagre. Deus. Foi para a obra de Deus. Agora, você impedir de alguém dar as primícias para Deus, não faça isso. Se o meu esposo, que ele fala assim, poxa, eu quero fazer algo diferente, eu e Deus, vou orar. Deus falou comigo. Eu vou orar, Rose. Vou orar de 1 em 1 hora. Se dá pra mim ir, tô dentro. Mas eu não vou desanimar ele. Deus falou com ele, vai isso mesmo, tá ligado? Vai arrebentar. Mas pior que quando Deus fala com ele, terminou fazendo também. Não é assim? É desse jeito. Então o casal tem que crescer junto. Não pode um crescer mais, um crescer menos. Casal que não cresce junto é amante. Que a mulher vive lá e ele cá. Que é Então, casado, quem é casado, anda os dois no mesmo foco, na mesma caminhada, na mesma obediência, no mesmo Cristo, na mesma salvação, na mesma fé, na mesma visão, em nome de Jesus. Amém. Se alguém quer se relacionar contigo e não tem essa visão, corre dela, é demônio! Foge. Foge! Foge! Que vai querer te minar, vai querer te traçar e você vai perder o foco. Pra terminar, meu Deus, tu és maravilhoso. amém? Amém. Coisa gostosa, né? Não esqueçam de fazer um áudio até amanhã. Você tem até amanhã às 19 horas para fazer de amanhã, que é quarta-feira. Um áudio falando sobre servo e sobre fariseu. Você vai saber o que você entendeu desse curso hoje do discipulado. Amém? Amém. Que Jesus abençoe. Pastor.